Bíblia fechada é desperdício. Vamos lá? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 5. Bíblia fechada é desperdício. Bíblia fechada é desperdício. Então abre a Bíblia aí. Mateus, capítulo 5, versículo de número 5. Vamos lá? Abre a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia, irmãos. Pega a tua Bíblia aí na tua casa. Viu? Hoje nós vamos aprender palavra. Hoje nós vamos fazer a exposição do versículo 5 aqui de Mateus aqui. Então vamos lá. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Se você abrir uma Bíblia NVI, ou se você abrir uma Bíblia NTLH, você vai ver que não está manso aí. Você vai ver que está bem-aventurados humildes. Tem Bíblia que está manso, tem Bíblia que está humilde. Pastor, está diferente? Não, não está diferente não. Nós vamos aprender que as duas estão falando a mesma coisa. Manso e humilde é a mesma coisa. Então fica aí até o final, porque eu tenho certeza que Deus, irmãos, Deus, ele tem uma palavra para nós e você vai se surpreender com essa mansidão que Jesus está falando aqui. Talvez você fale, eu sei o que é ser manso, pastor. Eu sei o que é mansidão. Você pode até saber, mas eu duvido que seja essa mansidão que Jesus está falando aqui. Amém? Vamos começar a exposição? Vamos começar a exposição da palavra de Deus aqui nessa noite? Você que está entrando aí agora, fica aí, que a gente vai começar a aprender agora a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. É importante a gente lembrar sempre. É importante a gente lembrar sempre que uma bem-aventurança puxa a outra. Uma bem-aventurança puxa a outra. E a cabeça de todas elas é a pobreza de espírito. Ou seja, o pobre de espírito, ele puxa todas as outras bem-aventuranças. A gente já aprendeu o que é pobre de espírito. A gente já aprendeu o que é o choro. E hoje a gente vai aprender quem são esses mansos. Que mansidão é essa que Jesus está falando aqui? É importante a gente lembrar também, que as bem-aventuranças ensinadas por Jesus em Mateus capítulo 5, é importante a gente entender que elas não são características naturais. Elas não são qualidades naturais do ser humano. Ou seja, elas não são qualidades que uma pessoa pode se desenvolver fora da graça, fora do evangelho, fora do cristianismo. Talvez você esteja perguntando ou lembrando de alguém que seja manso. Quando eu estou falando de mansidão, talvez você está lembrando de alguém que é ímpio, mas é manso. Talvez você está falando assim, olha pastor, eu conheço uma pessoa que é mansa, mas ela é ímpia. Eu posso dizer com propriedade e frisar que não é a mansidão que Jesus falou aqui. Pastor, eu conheço uma pessoa mansa, só que ela é ímpia. Eu quero destacar mais uma vez que isso é impossível. Que essa mansidão que você está pensando não é essa mansidão tratada aqui por Jesus em Mateus capítulo 5. Não é ela. Então se você tiver em mente agora uma pessoa que é ímpia e você acha que ela é mansa, não é essa mansidão que Jesus está falando aqui. Por quê, pastor? Porque as bem-aventuranças são qualidades, características de um cristão verdadeiro. Somente alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo pode ser manso. As bem-aventuranças são fruto da vida transformada. E somente um cristão que possui o Espírito Santo, ele possui as bem-aventuranças. Elas são, olha aqui, é bom e importante a gente destacar que as bem-aventuranças são as qualidades e características que fazem diferença
entre o ímpio e o cristão. Ou seja, as bem-aventuranças são qualidades que fazem a diferença, que fazem você enxergar quem é cristão e quem é ímpio. Então, as bem-aventuranças são evidências, qualidades, características de um verdadeiro cristão. Então, nós vamos aprender, pastor, o que é essa mansidão que Jesus falou? O que é essa mansidão que Jesus falou? Antes da gente aprender o que é, a gente vai aprender o que não é. Antes da gente aprender o que é, primeiro a gente vai aprender o que não é. Pastor, e o que não é essa mansidão que Jesus falou? Vou pegar muita gente agora. Vamos lá. Será se essa mansidão que Jesus está falando, olha aqui, ó, é uma qualidade que alguém tem de não oferecer resistência contra algo desfavorável? Será que é uma postura pacífica? Olha aqui. O que é que Jesus não está querendo dizer aqui, pastor Aderlan? Vamos lá. Essa mansidão que Jesus está querendo dizer não é, olha aqui, ó, um atributo natural. Não é um atributo carnal, ou seja, não é uma qualidade que uma pessoa nasce com ela. Essa bem-aventurança que Jesus está ensinando aqui não é algo que pode ser herdado através de família. Não é algo que o pai passou para o filho. Não é algo que o filho, quando nasceu, puxou para o pai. Não tem nada a ver com isso. De forma semelhante, olha aqui, ó, ser manso, ser manso. Essa mansidão que Jesus está falando aqui não é algo que pode ser treinado, desenvolvido. Não se aprende na escola. Não se aprende fazendo curso de boas maneiras. Olha aqui, ó, essa mansidão que Jesus está falando aqui não é um privilégio daqueles que foram educados para receberem isso. Não é aqueles que possuem o temperamento. Olha aqui, ó. Não é temperamento. Então vamos lá. Pastor, muitos pensam, olha aqui, ó. Muitos pensam que essa mansidão é aquela pessoa que é equilibrada, aquela pessoa polida, aquela pessoa plácida. Nós não estamos falando aqui de pessoas expansivas, nós não estamos falando aqui de pessoas introspectivas, introvertidas, extrovertidas. Nós não estamos falando desse tipo de pessoa aqui. Não é esse tipo de pessoa que Jesus está falando. Olha aqui, ó. Não é temperamento. Olha aqui, ó. Não são hábitos que a pessoa tem no seu dia a dia. Olha aqui, ó. Mansidão. Olha aqui, ó. Ainda não é bons modos ou ter uma educação refinada. Mansidão não tem nada a ver com esse tipo de coisa que eu acabei de falar para vocês. Olha aqui, ó. Outra coisa. Ser manso não é aquela pessoa tímida. Sabe aquela pessoa tímida? Isso não é ser manso. Sabe aquela pessoa, aquele jovem que fica quietinho na sala, que não arruma confusão com ninguém, que não fala com ninguém? Não é esse o manso. Não é esse o manso. Sabe aquele filho obediente? Olha aqui, ó, inquieto, que fica dentro do quarto. Aqueles filhos que mal cumprimentam os outros. Sabe aqueles quietinhos? Também não é esse manso que Jesus está falando aqui. De igual modo também, ó, ser manso, olha aqui, ó, não é ser covarde. Ser manso não é ser covarde. A pessoa que não se... Sabe aquela pessoa que não se envolve em nenhuma briga, em nenhuma intriga, em nenhuma disputa, em nenhuma luta? Sabe aquela pessoa que não toma partido? Sabe? Aquela pessoa que não toma partido numa discussão, que não se envolve em nada, que sempre fica ali naquele cantinho, não quer discutir, mesmo ele estando certo ou não. Não é esse tipo de manso que Jesus está falando aqui. Não é. Isso não é ser manso. Sabe aquela pessoa que
que não toma partido, aquela pessoa que ela é convincente e conivente com tudo, mesmo ele estando certo, estando errado, ele não toma partido. Se está certo, está certo. Se está errado, ele deixa para lá porque ele não quer arrumar confusão. Isso não é manso. Esse é o covarde. Existe uma diferença de manso para ser covarde. Pastor, por que é que o senhor está falando que nada disso que eu acabei de falar não é esse manso que Jesus está falando aqui? Jesus, vamos entrar na Bíblia. Jesus era manso. A Bíblia diz em Mateus 11:29, Jesus falou assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Nosso maior exemplo, nosso maior modelo de mansidão era Jesus Cristo. Jesus era manso. Porém, olha aqui, ó, na hora que ele precisou agir com autoridade, na hora que ele precisou brigar, na hora que ele precisou lutar por alguma coisa, ele lutou. Quer ver? Na hora que ele precisou agir com rigidez, ele agiu. Vamos abrir a Bíblia em João 2, 13 ao 16. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. O que acontece em João 2, 3 até o 16? Jesus, ele chega no templo, e o que está no templo? Olha aqui, ó. Os cambistas, aqueles que vendiam bois, ovelhas, pombas, estavam lá sentados. Olha aqui, ó. Os zombadores estavam ali. O que ele pegou? Ele pegou um chicote, um azorrague. Olha aqui, ó. Ele pegou um azorrague. Olha aqui, ó. Ele pegou um chicote e expulsou todos aqueles que estavam dentro do templo. Peraí. Você viu que Jesus acabou de agir com autoridade. Ele acabou de agir com rigidez. Você viu que Jesus, no momento que ele precisou lutar, no momento que ele precisou brigar com alguém por causa do que é certo, mesmo sendo manso, olha aqui, ó, ele agiu como teve que agir. Ele foi rígido. Ele pegou um chicote e expulsou todo mundo do templo. Ele teve que usar força naquele momento e ele não hesitou de usar. Então, peraí, Jesus é manso, mas ele não foi covarde. É diferente uma coisa. Lembra da Bíblia? Moisés era manso. A Bíblia diz em Números, capítulo 12, versículo de número 3, que Moisés, olha aqui, ó, é o homem mais manso da terra. Moisés, olha aqui, a Bíblia deu o título de homem mais manso da terra. Só que, depois que Moisés ficou 40 dias no topo do Monte Sinai, quando ele desceu, o povo estava construindo o bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, bebendo, olha aqui, ó, e folgando em orgias, em Êxodo 32. Você percebe que o homem mais manso da terra, que a Bíblia diz que foi Moisés, ele desce do monte e vê o povo idolatrando, vê o povo se embebedando, vê o povo fazendo orgia. O que é que Moisés faz, mesmo sendo manso? Olha aqui, ó. Ele convocou os fiéis do meio de Israel, ordenando que matassem a espada. Olha aqui, ó. Todos os que estavam se entregando ao pecado. Você percebe que Moisés era manso, e a Bíblia diz que era o homem mais manso da terra. No momento que ele viu o povo na idolatria, no momento que ele viu o povo bebendo, no momento que ele viu o povo em orgias, ele falou: quem é fiel, vem comigo, e nós vamos matar todos esses que estão no pecado. Olha aqui, ó, a fio de espada. Você percebe que o manso, quando ele precisa tomar partido, ele toma. O manso, quando ele não é aquele tímido, não é aquela pessoa retraída, não é aquela pessoa que não fala nada, não é aquela pessoa, não, eu não posso me envolver com briga, eu não posso me envolver com confusão. Esse não é o manso, esse é o covarde. Você viu, acabou de ver que Jesus sendo manso e Moisés sendo manso, quando eles precisou agir com autoridade, com rigidez, com força, ele agiu. Ele agiu.
Vamos lá? Ser manso também não significa ser conivente com tudo e com todos. Sabe aquela pessoa que tenta manter a paz a qualquer preço? A qualquer custo? Ah, não. Faz vista grossa ao pecado. Faz vista grossa com coisa errada. É conivente com pecado. É conivente com coisa errada. Aí ele faz vista grossa. Por quê? Porque não quer entrar com confusão. Ele não quer entrar em contenda com ninguém, ele não quer discutir com ninguém, ele não quer lutar com ninguém, ele não quer brigar com ninguém. Olha aqui, isso não é ser manso. Sabe aquela pessoa que não tem opinião? Me dá a tua opinião aí, pastor. Não, eu não vou dar minha opinião, porque se eu der uma opinião, vai ter confusão, e eu não gosto de confusão porque eu sou manso. Não tem nada a ver com o que Jesus está falando aqui. Nada a ver. É importante você entender uma coisa, que a palavra do cristão é sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. Se alguém te perguntar alguma coisa, se você tiver que ser questionado por alguma coisa, a tua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Você foi chamado para se posicionar, não criar maneira de se fugir dos assuntos, porque se você fugir, você é covarde, não é manso. Então a gente viu que Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. A gente viu que Moisés, o homem mais manso da terra, que até aquela época, ele, quando precisou agir, ele agiu. Quando precisou usar autoridade, ele usou. Quando ele precisou, olha isso aqui, irmãos. Quando ele precisou usar a força, ele usou. Porque ser manso não é ser covarde, irmãos. A mansidão que Jesus está falando aqui, a gente vai aprender agora. Porque a gente acabou de entender o que não é. E agora a gente vai aprender o que é que Jesus está falando. Pastor, o que é que Jesus está falando? Quem é esse manso que Jesus está falando? Como é esse manso, pastor? Como é esse manso? Fala para mim, pastor. A gente vai começar agora. Depois que a gente viu, com base bíblica, que ser manso não é ser covarde, que ser manso não é ser quietinho, que ser manso não é ser tímido, que ser manso não é aquela pessoa que é conivente com tudo para não arrumar confusão, a gente vai aprender agora o que é ser manso. Então vamos lá? A primeira coisa que você tem que entender por mansidão, que mansidão, irmãos, é obra da graça. Mansidão é obra do Espírito Santo. Então vamos lá? Vamos lá. Pastor, o que é ser manso? O que é esse manso que Jesus está falando aqui? A palavra grega para manso que Jesus usa aqui, a palavra grega que Jesus usa para manso aqui é praus. P-R-A-U-S. Praus. Pastor, e o que essa palavra grega praus significa? Primeira coisa, humilde. Segundo, moderado. Terceiro, brando. Ou seja, esse manso que Jesus está falando aqui é uma pessoa humilde, olha aqui, moderada e uma pessoa branda. Ainda não entendi, vamos mais no grego. A utilização desta palavra aqui, lá naquela cultura, era quando um animal feroz, olha aqui, um animal feroz foi dominada, foi contida, foi controlada. Então, peraí, o que é esse manso no grego, pastor? Essa palavra praus, ela era usada para um animal que foi domado. Para um animal que era selvagem e agora ele está controlado, agora ele está na rédea. Essa palavra grega significa alguém que foi domado, alguém que foi controlado, alguém que foi dominado. É mais ou menos uma fera selvagem que depois que ele foi dominado, depois que ele foi domado, depois que ele foi controlado, ele virou um animal doméstico. É esse manso aqui que Jesus está falando aqui, E eu quero já dizer que você sabe quem é essa fera, né? Você sabe quem foi essa fera que foi domada, né?
Você sabe quem é essa fera que foi controlada. Você sabe quem é essa fera que eu estou falando aqui, né? Que antigamente ninguém segurava. Que antigamente era uma fera, mas foi controlada, foi domada, foi domesticada, foi contida. Eu acho que já deve estar passando na tua cabeça quem é essa fera aí. E como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida, pastor? Olha aqui, ó. O que é esse manso que Jesus está falando? Quem é essa fera selvagem que foi dominada, controlada, domesticada? Quem é? Como que a gente pode aplicar para a nossa vida, pastor? A primeira coisa a gente vai aplicar agora. Olha aqui, ó. Quem era você antes? Vamos lá. Escravo do pecado. Se entregava a tudo que tinha desejo de fazer. Fazia tudo que dava na telha. Todos os desejos carnais eram saciados. Isso era você e eu também. Quem era você? Olha aqui, ó. Aquele desequilibrado. Aquele escravo do pecado. Aquele que agia de acordo com as obras da carne. Aquele que fazia o que tinha que fazer. Aquilo que fazia o que dava na telha. Aquele estourado. Aquele vingativo. Aquela fera selvagem. Peraí. Agora foi dominado. Agora foi domado. Agora foi domesticado. Agora ele é controlado. Por quem? Olha aqui, ó. Lembra a fera selvagem? É a nossa antiga natureza. Antigamente eu fazia o que eu queria da minha vida. Pecava do jeito que eu queria. Vivia do jeito que eu queria. Fazia o que eu bem entendia. Mas hoje não. Hoje não. Hoje eu fui domado. Olha a característica de um cristão. Antigamente ele fazia tudo o que ele queria. Hoje não. Antigamente ele falava tudo o que ele queria. Antigamente, olha aqui, ó. Antigamente ele saciava todos os seus desejos carnais. Mas hoje não. Hoje ele foi dominado pelo Espírito Santo. Hoje ele foi controlado pelo Espírito Santo. Hoje ele foi domesticado pelo Espírito Santo. E agora? Agora ele não faz mais o que ele quer. Agora, olha aqui, a primeira qualidade, olha aqui, ó. A primeira característica de um manso que Jesus está falando aqui. A primeira. Pastor, qual que é a primeira qualidade de um manso que Jesus está falando aqui? A primeira é, olha aqui, ó. Ele tem domínio, ele tem controle, olha aqui, ó, sobre todos os seus desejos e sobre todas as suas vontades. Olha aqui, ó. Manso, uma fera selvagem que foi dominada. Você, antigamente, era uma fera selvagem. Fazia tudo o que queria. Vivia do jeito que queria. Hoje não. Hoje você é controlado, dominado, guiado pelo Espírito Santo. E a primeira atitude de um manso, olha aqui, ó, é controlar os seus desejos e as suas vontades. Pastor, quem é esse manso que Jesus está falando aqui? É aquele que controla os seus desejos, que controla as suas vontades, que controla as suas paixões. Esse é o manso que Jesus está ensinando aqui. Vou repetir mais uma vez se você quiser anotar. Pastor, qual que é a mansidão que Jesus está ensinando aqui? Primeira qualidade desta mansidão é um homem ou uma mulher que consegue dominar os seus desejos e as suas vontades. É a primeira qualidade deste manso aqui. Vamos aprender mais um pouco? Primeira coisa, o manso, ele não se ira com facilidade. Não é aquela pessoa irada. Ele não se ira com facilidade. Antigamente ele era uma fera. Hoje não, ele é dominado pelo Espírito Santo. Então ele não se ira com facilidade. Segunda coisa,
Segunda coisa que esse manso tem por qualidade, ele não anda com sensualidade. Antigamente ele vestia o que ele queria. Antigamente ela vestia o que ela queria. Sensualizava. Andava de modo sensual ou andava de modo sensual. Hoje não. Aquela fera, ela foi dominada. E hoje ela não anda com sensualidade. Hoje ele não anda com sensualidade. Segunda coisa, não é desbocado. Antigamente você falava o que queria. Antigamente você falava pelos cotovelos. Antigamente você era uma pessoa desbocada, falava palavras torpes. Hoje não. Hoje não. Hoje você não pode ser desbocado. Por quê? Porque hoje você não fala o que quer. Da tua boca não pode jorrar duas fontes. Olha aqui, ó. Olha aqui. Outra coisa. Não gasta o dinheiro do jeito que quer. Não gasta compulsivamente. Antigamente você comprava o que queria. Era avarenta. Ah, não, eu quero isso, mesmo sem necessidade. Você ia lá e comprava, comprava compulsivamente, gastava dinheiro compulsivamente. Hoje não. Hoje você é uma pessoa controlada. Hoje você é uma pessoa que gasta o seu dinheiro de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que a Bíblia manda você gastar. Outra coisa, o manso, ele não tem amor ao dinheiro. O manso, ele não é avarento. Ele não tem amor a bens materiais. Antigamente, você fazia tudo para ser rico. Antigamente, você era ganancioso. É a fera selvagem que foi dominada. Antigamente, você gastava, você ostentava. Hoje não. Hoje você não é mais avarento. Hoje você não ostenta. Você está vendo a diferença daquela fera selvagem, praus, fera selvagem que foi dominada. Ou seja, antigamente você fazia tudo do seu jeito, do jeito que você queria, na hora que você queria, falava o que você queria, gastava o seu dinheiro do jeito que você queria, era avarento, sensual, fornicador, adúltero. Mas hoje você foi dominado. Bendito seja Deus. Hoje você foi dominado. E hoje você não vive de qualquer jeito. O manso que Jesus está falando aqui, ele controla os seus desejos e controla a sua vontade. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, pastor, primeira coisa, o que é ser manso? O que é ser manso? Primeira coisa, ele tem controle sobre os seus desejos e sobre as suas vontades. Fica aqui a primeira pergunta. Você domina os seus desejos? Você controla as suas vontades? Você tem domínio próprio? Você sabe se controlar? Você sabe controlar? Você sabe segurar os seus desejos, controlar as suas vontades? Você viu como é que um manso se comporta. Então a primeira qualidade de manso é aquele que controla os seus desejos e as suas vontades. Pastor, segunda qualidade do manso. Vamos lá? Segunda qualidade do manso. A primeira é, ele controla os seus desejos e as suas vontades. Segunda coisa. Segunda qualidade do manso. Ele é submisso à vontade de Deus. Segunda coisa sobre mansidão que Jesus está falando aqui. Ele é submisso à vontade de Deus. A primeira é, ele controla os seus desejos e as suas vontades. Segundo, ele é submisso à vontade de Deus. Vamos lá? Há um princípio colocado dentro do coração do manso que jamais ele se rebelaria contra Deus por qualquer coisa.
que jamais ele vai se rebelar contra Deus, jamais. Ele não vai se rebelar nem contra Deus e nem contra a sua vontade. Vamos lá? Olha aqui, ó. Ainda que o cristão não entenda o que Deus está fazendo na vida dele, ainda que o cristão, ainda que o manso, olha aqui, ó, não entenda o que Deus está fazendo, é tanta dificuldade, é tanta coisa que Deus está fazendo, tragédias, lutas, dificuldades, tanta coisa ruim, ele não vai se rebelar contra Deus, porque tem um princípio dentro do coração do manso, chamado humildade. Lembra que eu falei que na NVI, no lugar de manso está humilde? No lugar de manso está humilde? Por quê? Porque mansidão e humildade andam junto. Ele tem o mesmo significado, ou seja, uma fera que foi domada, hoje ela é humilde. E ela sabe ser submissa a Deus e a sua vontade. Lembra de Jó? Jó era manso. O que aconteceu com Jó? Em um dia só, Jó recebeu a notícia que todos os seus bois, ovelhas, jumentos, cavalos foram dizimados. Juntamente com todos os seus trabalhos. Olha aqui, ó. Olha a notícia que Jó acabou de receber. Todos os seus animais, Jó, e todos os seus trabalhadores morreram. Enquanto, olha aqui, ó, ele se recuperava da informação que tinham acabado de dar para ele, chegou outra pessoa e falou assim: ô Jó, todos os teus filhos e as tuas filhas acabaram de morrer, todos, não sobrou nenhum. Sabe qual foi a reação de Jó? Do manso Jó? Sabe qual foi? Jó capítulo 1, verso 20 até o 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Mansidão. Saber que Deus está no controle. Entender a vontade de Deus. Entender que a tua vida, ela está na palma da mão de Deus. Existe um trono no céu. E tem um Deus sentado nesse trono. E desse trono, irmãos, nada foge do controle. Desse trono, nada foge do controle. E sabe qual que é o manso? É aquele que olha para o céu. E ele sabe que tem um Deus lá em cima. Que sabe o que está fazendo. Que sabe o que é melhor para ele. Por mais que ele não entenda, porque não adianta a gente falar assim, não. Tem coisa que Deus faz que a gente não entende. Tem tragédia que acontece que a gente não entende. Tem coisa ruim que acontece na nossa vida que a gente não entende. E qual que é a atitude do manso, pastor? Ele entende que aquilo é a vontade de Deus para a vida dele. Ele entende que aquilo que ele está passando é a vontade de Deus. Pastor, por que tu está passando por essa situação? É a vontade de Deus. Sabe quem é esse? Esse é o manso, irmãos. Esse é o manso. Ele é submisso à vontade de Deus, não importa o que esteja acontecendo. Ele sabe que tem um Deus lá em cima, que a vontade dele é soberana. E jamais ele vai se rebelar contra Deus. Jamais ele vai murmurar contra Deus, questionar a Deus. Não. Por que ele não vai questionar? Por que ele não vai murmurar? Por que ele não vai brigar com Deus? Por que ele não vai colocar assim, ó, Deus contra a parede? Por que ele não vai? Porque ele é manso, irmãos. E o manso entende o que Deus está fazendo. E por mais que ele não entenda o que Deus está fazendo, ele sabe que o que Deus tem para ele é melhor. Que o que Deus tem para ele é maior. Olha aqui. Logo depois que Jó perdeu os seus bens e a sua família, olha o manso. Olha o manso aqui, irmãos. Olha o manso. Ele foi, irmãos. Olha aqui, ó. Perdeu sua saúde. Ele foi acometido de chagas, irmãos. Olha aqui, ó. Aquele homem que era justo, íntegro, que se desviava do mal. Perdeu sua família e seus bens e agora perdeu a sua saúde. Olha aqui. Olha o que a Bíblia diz sobre este homem. Olha o que ele diz. Jó 2,10.
temos recebido o bem de Deus e o mal não vamos receber? Tudo que vem de Deus, o manso entende, sabe o que é? Que é bom. O manso recebe as bênçãos de Deus e o manso recebe também as coisas más que acontecem, que Deus permite que aconteça. Ele também, por que ele não questiona? Por que ele não murmura? Por que ele não coloca Deus entre a parede? Por que ele não coloca Deus na parede? Porque ele é manso, irmãos. E você está aprendendo que o manso, em primeiro lugar, ele controla os seus desejos e as suas vontades. E em segundo lugar, o manso é submisso à vontade de Deus. O manso é submisso à vontade de Deus. Ainda que ele não entenda, ainda que ele fique olhando tanta tragédia que está acontecendo na vida dele, ele é submisso à vontade de Deus. Ele é submisso a Deus. É submisso à vontade de Deus. Quer mais um manso? Filipenses capítulo de número 4. Tem um manso chamado Paulo. Tem um manso chamado Paulo. Tem um manso chamado Paulo. E o que é que está escrito em Filipenses capítulo 4, pastor? Ele vai dizer que ele aprendeu a viver em todo e qualquer tipo de situação. Ele sabe o que era ter fartura, mas sabe também o que era passar fome. Ele sabe o que era ter muito e também sabe o que era não ter nada. Ele sabe. E sabe o que ele diz? O manso Paulo, eu aprendi a viver tanto na bênção quanto na dificuldade. Porque a vida do cristão não é só bênção. Tem altos e baixos. Tem hora que Deus abençoa. Tem hora que Deus retém as bênçãos. E a nossa vida está no controle da mão de Deus. E tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece, é permissão de Deus. É a vontade de Deus. Tudo que acontece. E sabe qual que é a atitude do manso? Ele, olha aqui. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ontem eu estava na bênção. Hoje eu estou passando dificuldade. Mas eu vou suportar todas essas coisas. Porque Deus me dá força. Então eu não vou murmurar. Eu não vou questionar. Porque Deus me fez aprender a viver em qualquer situação. O manso, ele sabe viver em qualquer situação. O manso, ele adora a Deus em qualquer situação. Por quê? Porque ele sabe que tudo que acontece na vida dele é a vontade de Deus. Tudo que acontece na vida dele é permissão de Deus. Tudo que acontece na vida dele foi Deus que permitiu que acontecesse. Então ele é manso, ele é submisso, ele é humilde. Ele fala assim: pai, eu sei, pai, que essa dificuldade foi o Senhor que está permitindo eu passar. E não tem por que eu questionar, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Sabe o que é isso? É o manso, irmãos. É o manso que Jesus está ensinando aqui, irmãos. Esse é o manso. Primeira coisa, o manso é olha aqui, o manso controla os seus desejos e as suas vontades. Segundo, o manso, irmãos, olha aqui, o manso, ele é submisso a Deus e ele é submisso à sua vontade. Outra pergunta, você é submisso à vontade de Deus, irmãos? Ou você se rebela contra Deus na hora da dificuldade? Ou você murmura contra Deus na hora da luta? Ou você coloca Deus na parede na hora que a situação aperta? Hein? Você é esse manso que eu estou ensinando aqui hoje? E que Jesus está ensinando, você é esse manso? Quem é você no meio das dificuldades? Que tipo de cristão é você no meio da luta? Você é manso? Você é manso? Porque o segundo atributo de um manso é submisso à vontade de Deus. Submisso ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o manso. Vamos lá? O que mais, pastor? Tem mais base bíblica aqui. Tem mais base bíblica. Olha aqui para a gente entender aqui, ó.
Olha aqui, ó. Salmo de número 37, verso 4. A Bíblia diz, ó: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é esse agrada-te aqui? Eu vou trocar, ó. Se submeta ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se submeta ao que Deus tem proposto sobre a tua vida. Se submeta àquilo que Deus está propondo na tua vida. E no final, Ele satisfará os desejos do seu coração. Peraí, aqui eu vou pegar muita gente agora. Sabe aqueles cristãos que falam assim, ó: eu decreto, eu determino, eu ordeno. Quem é você para determinar? Quem é você para decretar alguma coisa? Quem é você para ordenar alguma coisa? Quem é você? Olha o que a Bíblia diz em Romanos: poderá o vaso dar ordem ao oleiro? Pode um vaso dar ordem àquele que o criou? Ao oleiro? Pode? De maneira nenhuma. Então o manso, ele não determina nada. O manso, ele não decreta nada. Sabe aquelas orações? Eu decreto, eu determino, eu ordeno. Vai ter que sair. Eu não quero isso. Isso não é para mim. O que eu fiz para Deus? Quem é você? Você era uma fera selvagem. Você era uma fera selvagem. Você, olha aqui, a pobreza de espírito entra aqui também. Por isso que a pobreza de espírito é a primeira bem-aventurança. Pobreza de espírito, reconhecer que é um pecador. Reconhecer que não é nada. Como que alguém que reconhece que não é nada vai decretar alguma coisa? Como que alguém que reconhece que é pecador vai determinar alguma coisa? Como que alguém que reconhece que não tem nada, que é miserável, que é pecador, vai questionar alguma coisa? Aleluia! O manso que Jesus está ensinando aqui, ele não determina nada. O manso que Jesus está ensinando aqui, ele não decreta nada. O manso que Jesus está ensinando aqui, ele não ordena nada, ele não manda em nada. Por quê? Porque antes dele ser manso, ele é pobre de espírito. Ele sabe que ele não é nada. Ele sabe que ele é um pecador. Ele sabe que ele é um miserável e que ele não tem nada nas suas mãos. Então quem é esse para questionar o Deus Todo-Poderoso? Quem é ele que vai questionar o Deus Todo-Poderoso? É por isso que uma bem-aventurança puxa a outra. A primeira é pobreza de espírito, reconhecer que não é nada, reconhecer que é totalmente dependente de Deus. A segunda, bem-aventurados que chora, ele chora pela sua miserabilidade, ele chora pelos seus pecados. A terceira bem-aventurança, vem a mansidão. Uma pessoa que sabe que não é nada, uma pessoa que sabe que foi salva do inferno, uma pessoa que sabe que é pecadora. Ele não vai questionar a Deus. Ele não vai murmurar contra Deus. Ele não vai questionar contra Deus. Por quê? Porque ele é manso, irmãos. Porque ele é manso. Porque ele é manso. Ele não era nada. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é um pecador. Ele sabe que ele é um miserável. Ele sabe que ele é um imundo, um desobediente. Então quando ele vê a situação que ele está passando, as dificuldades que ele está passando, ele não tem com que questionar, porque tudo que vem de Deus para a vida dele, ele vai abraçar. Tudo que vem de Deus, irmãos, para a vida dele, seja bênção, seja dificuldade, ele vai abraçar. Por quê? Porque ele já foi pobre de espírito, ele já chorou, e agora ele entende que tudo que vem de Deus, irmãos, ele estava com as mãos vazias, então tudo que vem de Deus é bom. Então o manso, ele é submisso a Deus, ele é submisso à vontade de Deus. O manso, ele entende que tudo que vem de Deus é bom, não importa o que seja. Por quê? Porque ele não tinha nada, ele não é nada. Então ele não vai determinar, ele não vai decretar, ele não vai ordenar, ele não vai falar: Deus, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me dar. Não, ele não vai falar isso, não. Por quê? Porque ele é pobre de espírito.
E pobre de espírito puxa todas as outras bem-aventuranças. E pobre de espírito reconhecer que é pecador, reconhecer que não é ninguém, reconhecer que é dependente de Deus. Então tudo que vem de Deus, ele não vai questionar. Ele vai ser submisso à vontade de Deus. Ô irmão, receba esse ensinamento da parte de Deus aqui nesta noite. Seja submisso à vontade de Deus. Que Deus coloque esse sentimento de mansidão, irmãos, na tua vida. Que Deus coloque esse sentimento, irmãos, de submissão na tua vida. Que evangelho é esse hoje, irmãos, que nós estamos aprendendo a determinar, que nós estamos aprendendo a decretar, que nós estamos aprendendo, irmãos, a ordenar alguma coisa. Você não é nada, você não manda. Quem manda é Deus, quem decreta é Deus, quem determina é Deus. O vaso, ele está na mão do oleiro. Tudo que o oleiro faz no vaso, o vaso não tem o que questionar, o vaso não tem o que decretar. Não tem. Por quê? Porque ele é manso. Ele sabe que ele não é nada. Ele sabe que ele é um pecador. Ele sabe que ele é um imundo, que ele é um miserável pecador. Ele sabe que ele ia para o inferno. Antigamente ele fazia tudo de errado, hoje ele foi domado. E aquele que foi domado, ele sabe quem está na rédea. O animal que foi domado, ele sabe quem está segurando a rédea. Se o cara, se aquele que o dominou está na rédea, ele chama, vai para cá, ele vai. Vai para lá, ele vai. Então o manso, a primeira atitude de um manso, a primeira qualidade de um manso é: ele controla os seus desejos e as suas vontades. Segunda qualidade do manso. Segunda qualidade do manso. Ele é submisso à vontade de Deus. E agora eu quero te trazer a terceira e última qualidade de uma pessoa que é mansa. Você já aprendeu o que não é. E agora você está aprendendo que o manso, ele controla os seus desejos e as suas vontades. E em segundo, ele é submisso à vontade de Deus. Pastor, qual que é a terceira qualidade de um manso que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 5? Qual que é a terceira qualidade? Vamos lá? O manso, ele obedece. Isso aqui, irmãos, você é manso, você vai saber se você é manso agora. Terceira qualidade de um manso, ele obedece prontamente a palavra de Deus. Terceira qualidade de um manso, ele obedece a palavra de Deus. Primeira, vamos voltar? Primeira qualidade, ele controla os seus desejos e as suas vontades. Segundo, ele é submisso a Deus e a sua vontade. E terceiro, ele é obediente à palavra de Deus. Que é Bíblia? Vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21. Vamos lá? Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão. Olha aqui, ó, olha o manso. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha isso daqui, irmãos. Acolhei, guarda, obedece. Terceira qualidade de um manso, ele obedece a palavra de Deus. E aqui eu quero te perguntar: você é obediente à palavra de Deus? Você é esse manso que Jesus está ensinando? Você tem controle sobre os seus desejos e suas vontades? Você é submisso a Deus e a sua vontade? Você obedece à palavra de Deus? Você obedece? Se você tem essas características, você é um verdadeiro cristão. Se você tem essas características, essas qualidades, você é um verdadeiro cristão. Pastor, eu não sei controlar os meus desejos e as minhas vontades. Eu não sou submisso à vontade de Deus. E eu não obedeço à palavra de Deus. Essa palavra está te confrontando aqui. Se você não é nenhum desses três, então você não é manso. Então você não é bem-aventurado, coisa nenhuma. Mas talvez você era desobediente até agora.
Você não sabia entender a vontade de Deus até agora. E você não tinha controle sobre os seus desejos e suas vontades até agora. Mas depois desta palavra, irmãos, você vai ser submisso à vontade de Deus. Você vai ser obediente à palavra de Deus. Você vai ser, você vai controlar os seus desejos e as suas vontades. Porque essas são algumas das características do manso que Jesus está ensinando aqui. O manso, ele domina as suas vontades e os seus desejos. O manso, ele é submisso a Deus e a sua vontade. O manso, ele obedece à palavra de Deus. Você tem essas 3 qualidades? Tem tantas qualidades, irmãos, mas o meu tempo é muito pouco. Eu não quero esticar muito a live para vocês não ficarem cansados aí. Mas poderia ficar aqui um mês eu explicando o que é mansidão para vocês. Mas eu peguei só 3 pontos. 3 pontos importantes. O manso, ele domina os seus desejos e as suas vontades. O manso, ele é submisso a Deus e a sua vontade. E terceiro lugar, o manso, ele é obediente à palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida. E aqui fica a recompensa, irmãos, de ser manso. Por que eu tenho que ser manso, pastor? Olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão, irmãos. Porque eles herdarão a terra. Se você controla os seus desejos e as suas vontades, se você é submisso à vontade de Deus e ao próprio Deus, e se você é obediente à palavra de Deus, você é manso. E sabe qual que é a recompensa de ser manso? Tem uma terra te esperando. Tem uma terra te esperando, irmãos. Você é herdeiro da terra. Você é herdeiro do novo céu e da nova terra onde habita a justiça. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O manso não tem casa permanente aqui na terra. Ele não tem casa permanente. Mas tem uma terra que está guardada. Tem uma terra que está preparada que ele vai herdar. Vale a pena ser submisso a Deus e a sua vontade. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. Vale a pena controlar esse desejo de pecar. Vale a pena controlar esse desejo de ver o que não deve, de falar o que não deve, de ouvir o que não deve, de colocar a mão onde não deve, de pisar onde não deve. Vale a pena controlar esses desejos e essas vontades. Vale a pena ser submisso à vontade de Deus e entender que tudo que vem de Deus é bom. E vale a pena obedecer, irmãos. Por quê? Porque tem uma terra preparada para nós, que somos os mansos. Tem uma terra preparada para você que é manso. Se você não é manso, você não vai herdar a terra. Se você não é... Peraí, pastor, não fui manso até hoje, mas hoje, depois desta palavra, eu vou me converter de verdade, pastor. Eu vou virar um verdadeiro cristão. Eu quero ser esse manso que o Senhor acabou de ensinar aí. E o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar. A palavra de Deus ensina, a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus exorta, a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é poderosa para transformar. Talvez você não era manso até hoje, mas depois desse ensinamento, depois desta mensagem, depois desta palavra, você vai ter essa qualidade que Jesus falou. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado aqueles que controlam seus desejos, as suas vontades. Bem-aventurado aqueles que são submissos a Deus e à sua vontade. Bem-aventurado aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Bem-aventurado. Bem-aventurado é você, meu irmão manso. Tem uma terra preparada para nós. O manso tem uma terra preparada. Deus abençoe a tua vida. Eu espero que esse ensinamento tenha falado contigo. Eu espero que esse ensinamento tenha mudado a tua mente e o teu coração. Eu espero que esse ensinamento de hoje, o Espírito
Espírito Santo, através desse ensinamento e através da palavra que foi ensinada, ele mude o teu coração hoje. Ele mude a tua mente. E eu tenho certeza que a partir de hoje, se você não era manso, você vai ser manso. Você vai controlar esses desejos. Você vai controlar essas suas vontades. Você vai ser submisso a Deus. Você vai ser submisso à vontade de Deus. E você, a partir de hoje, vai obedecer a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque tem uma terra te esperando. Porque os mansos herdarão a terra. Feliz é aquele que controla os seus desejos e as suas vontades. Feliz é aquele que compreende a vontade de Deus. Feliz é aquele que é submisso à vontade de Deus. E feliz é aquele que é obediente à palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu ministério. E que esse ensinamento possa ter contribuído para a tua vida espiritual, para o teu ministério. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. E agradecer a Deus aqui. Mais uma vez. Mais uma vez, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Fecha os teus olhos aí. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar aí, depois desta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero orar, meu Pai, por essas 30 pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu quero orar por aquelas que vão assistir ainda pelo Facebook. Que vão assistir pelo canal no YouTube. Eu quero orar pela vida de cada uma agora. Visita os teus filhos agora. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, visita os teus filhos. Toca neles agora, Pai. Eles aprenderam o que é ser manso. E talvez muitos que estavam assistindo não eram mansos, Pai. Mas a partir de hoje, eles vão ser mansos. Oh, bendito Espírito Santo de Deus. Que este ensinamento venha mudar a maneira de pensar, meu Pai, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de se comportar na Tua presença, Senhor da glória. Visita os Teus filhos, meu Pai, muda o coração, muda a mente. E enche eles do Teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, minha irmã. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Termine esse ensinamento de hoje sendo manso. Termine esse ensinamento de hoje. Aleluia. Pensando diferente. Agindo diferente. Recebe força para controlar os seus desejos, as suas vontades. Recebe força do céu aqui nesta noite. Para você entender a vontade de Deus. Para você obedecer a palavra de Deus. Tem uma terra te esperando, meu irmão. Tem uma terra nos esperando. E só os mansos vão herdar essa terra. Só os mansos vão herdar essa terra. E você vai chegar lá nessa terra. Eu vou chegar lá. Porque esse ensinamento falou conosco hoje. Nós vamos ser mansos a partir de hoje. Para o nome do Senhor ser glorificado. E para nós glorificarmos a Deus pelas nossas vidas. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. E obrigado. Amanhã tem mais. Às 21 horas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É amanhã. O que é ter fome e sede de justiça, pastor? O que é ter fome e sede de justiça, pastor? Quem é pobre de espírito, chora. Quem é pobre de espírito, é manso. E quem é pobre de espírito, tem fome e sede de justiça. O que é isso, pastor? Amanhã, às 21 horas aqui, no meu Facebook e no Facebook da Assembleia de Deus, Graça e Paz. Deus abençoe. Pai do Senhor, beijo no coração de vocês. Durma com Deus. Durma na paz do Senhor Jesus Cristo. E que a graça
e a paz sejam multiplicadas na sua vida. Visite a sua igreja, visite a nossa igreja, Assembleia de Deus, Graça e Paz, Rua Uirapuru, número 127, Jardim Aliança, Osasco. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau.